O mercado doméstico no Brasil é muito poderoso, né? Mas a gente fica achando assim que o Brasil tem dificuldades intransponíveis, que as coisas estão piorando, né? Mas é um mercado muito poderoso que eu tenho certeza que, à medida que a gente for saindo dos debates do dia a dia da política e a gente for tendo assim uma perspectiva de Estado, de futuro, de desenvolvimento, o mercado doméstico ele tem muita capacidade de gerar mais riqueza, de ampliar. Um exemplo disso é o próprio consumo de aço por habitante, que é um indicador importante e medido inclusive pelo Fórum Econômico Mundial, porque o consumo de aço ele mede a riqueza do país. Então o consumo de aço no Brasil ele não tem evoluído nos últimos 20 anos. É em média de 100 quilos de aço por habitante por ano. A Coreia do Sul ela chega a ter 900 quilos por habitante por ano. Então, tu vê a diferença que é de patamar de geração de riqueza, de melhoria da sociedade. Então, para nós, isso é só um exemplo assim, de como é que o consumo de aço ele pode ampliar no Brasil nos próximos anos, e ele ampliando, ele pode melhorar o dia a dia das pessoas. A gente tem investido em novos negócios fora o dia a dia da Gerdau. A gente criou um braço de novos negócios chamado Gerdau Next, e das empresas da Gerdau Next ela chama Brasil ao Cubo. A Brasil ao Cubo é uma empresa de construção metálica em que faz boa parte das suas atividades num galpão industrial e depois ela transfere essa construção praticamente pronta para ser montada num determinado local. Então, durante a pandemia, nós usamos esse modelo de negócio para a gente construir hospitais em 100 dias, recorde de construção no Brasil. Hospitais que depois da pandemia viraram um legado para a sociedade, hospitais que foram integrados à rede pública de saúde e hoje são utilizados pela população para poder melhorar a condição no dia a dia. Então, como é que a gente faz uma construção em 100 dias se não for com construção metálica? Então, só na habitação existe uma possibilidade quase infinita da gente melhorar o dia a dia das pessoas se a gente utilizar o aço mais intensamente na construção residencial e não residencial também. Mas eu acho que esses programas são fundamentais não só para o consumo de aço em si, mas também para criar a condição para a gente resolver problemas importantes que o Brasil tem, como a questão da habitação. Essa produção de trilhos no Brasil, essa questão é de muitos e muitos anos, e eu pessoalmente já dediquei tempo algumas vezes a esse tema, né? Essa questão bate com muitas outras, assim, né? Da gente ter uma visibilidade de mais longo prazo, né? Desses investimentos que serão feitos no país em infraestrutura de forma geral, né? Então, de certa forma, a gente vê assim que o governo não vai ter condição de resolver sozinho todos esses problemas. A gente entende que parcerias cada vez mais estruturadas entre iniciativa privada e governo é uma parte importante dessa solução. E o Brasil, ao longo do tempo, ele tem tido dificuldade de reinvestir a depreciação da sua infraestrutura. Então é urgente que se coloquem iniciativas, né, para que a infraestrutura, não só a ferroviária, mas também a rodoviária e tudo que tem relação no dia a dia com a vida das pessoas. A usina de Ouro Branco, quando a gente adquiriu há muitos anos atrás, ela era uma usina que ela estava muito focada na produção do que a gente chama de semi-acabados. São aqueles produtos para exportação e poucos produtos finais para atender o consumidor no mercado local. Então a gente tem feito uma transformação intensa em Ouro Branco para que cada vez mais a gente tenha produção de produtos finais para os consumidores. Então tem um investimento importante que a gente transformar Ouro Branco numa grande produtora de produtos acabados, que a gente chama. Não é à toa que nós estamos investindo agora numa segunda ampliação da produção de bobinas a quente, que atende o mercado de máquinas e equipamentos, mercado de óleo e gás, mercado de construção, mas também uma modernização, já que Ouro Branco está chegando agora a um final de ciclo, né, da sua existência. Então, investimentos para que a gente torne Ouro Branco uma das empresas produtoras de aço mais modernas do mundo, reduzindo a emissão de CO2, buscando cada vez mais alternativas que tornem a planta sustentável. Um pacote de investimento realmente muito significativo, né, que começou ano passado e vai certamente durar aí pelos próximos 4 ou 5 anos. Então, para nós, assim, a presença em Minas, dentro do slogan que a gente tem de moldar o futuro, é que a gente possa realmente moldar Minas Gerais, de ter uma economia, uma sociedade, uma vida cada vez melhor para todas as mineiras e mineiros. Então, uma presença assim que ela transcende a geração de resultados econômicos. A gente quer estar presente de fato na transformação da sociedade mineira. Eu acredito que a mineração no nosso estado ela sempre foi relevante, vai continuar sendo, mas nós vamos mostrar assim eu diria para o mundo todo que a mineração no estado de Minas Gerais, e a nossa principalmente, ela consegue ser feita
de uma forma assim absolutamente alinhada aos conceitos mais modernos de sustentabilidade. A começar pela questão das barragens. A gente hoje, assim, como eu comentei, a gente não mais leva rejeito para barragem. Então nós temos uma barragem que existe aqui no estado de Minas Gerais, que ao longo do tempo a gente vai descaracterizar, a gente vai desmobilizar completamente essa barragem. E barragem, eu tenho certeza que no futuro, pelo menos para nós da Gerdau, vai ser uma coisa que a gente vai olhar nos livros, vai ser uma coisa do passado. Nós vimos que quando o país conseguiu viver num ciclo de juros baixos, né, quanto assim, de riqueza se gerou, de novos investimentos, de possibilidade de consumo das famílias. Então é inevitável que o país possa, no futuro mais breve possível, ele voltar a ter uma economia de juros baixos. É imprescindível. Né? Eu acho que é questão de tempo para que isso aconteça. Mas para nós, assim, eu acho que a grande possibilidade, o grande desejo é que o país possa novamente voltar a enxergar a indústria nacional como uma grande geradora de riqueza. A indústria ela veio se reduzindo a sua participação no PIB ao longo do tempo. Em 20 anos, assim, o PIB brasileiro da indústria saiu de mais de 20% para abaixo de 10%. Um país da nossa característica, ele não tem possibilidade de um futuro melhor se a indústria não for muito poderosa. Então, eu acho que esses debates que tem havido agora no momento da gente olhar a indústria com um novo olhar, eu acho que é muito saudável, muito positivo. E eu acredito que isso aí, ao longo do tempo, ele vai acontecer. É claro que essas reformas de curto prazo, a reforma tributária e outras, elas vão nos ajudar a melhorar o ambiente de negócio, mas eu acho que uma retomada da indústria brasileira, uma nova industrialização, eu acho que ela vai ser, sim, fundamental para a gente poder ter a evolução que o país precisa nos próximos anos. É uma preocupação muito relevante na indústria do aço, a descarbonização, mas a Gerdau é uma referência hoje no mundo do aço global de baixa emissão de CO2. Não é à toa que a emissão nossa ela é abaixo da média mundial. Porque nós temos um modelo de negócio baseado em economia circular, baseada na reciclagem de sucata, que ela tem uma baixa emissão de CO2 quando se compara com as grandes usinas integradas. Então isso é um modelo de negócio que a gente criou de muitos anos. Então para nós ter essa posição competitiva é muito relevante, até no que diz respeito aos nossos clientes. Mas para nós, assim, a gente tem que encontrar alternativas ao longo do tempo para a gente descarbonizar mais o setor e à medida que as tecnologias forem ficando disponíveis, a gente poder, de fato, ser uma indústria de carbono neutro. É um exercício de longo prazo, né? Não existem tecnologias disponíveis, mas para nós, assim, mesmo a gente sendo muito competitivo no que diz respeito a uma baixa emissão de CO2, a gente tem planos muito consistentes para que a gente possa capturar, à medida que essas tecnologias forem aparecendo, todas dentro do nosso processo, para que a gente possa produzir aço, de fato, com baixa emissão de CO2. O grafeno, ele é, fora assim de dúvida, um dos materiais mais poderosos que a humanidade desenvolveu e descobriu ao longo dos últimos anos. Só que o grafeno, assim, ele não é um produto que ele vai existir sozinho. O grafeno ele vai coexistir com outros produtos já existentes. O caso do aço é um deles. Então, os nossos investimentos em grafeno, eles são para encontrar aplicações junto com o aço para a gente poder melhorar a qualidade, poder entregar produtos para os nossos clientes cada vez mais sustentáveis, cada vez mais leves, cada vez mais resistentes. Então, a gente tem investido bastante no desenvolvimento dessas aplicações. Então, um exemplo prático, hoje na Gerdau nós temos uma linha de tintas, né, através do braço de novos negócios que nós temos chamado Gerdau Next, que essa linha de tintas ela pode ser aplicada, por exemplo, nas estruturas de aço, e elas permitem que essas estruturas tenham uma durabilidade muito maior, uma resistência ao tempo, uma resistência à oxidação. Então são aplicações como essas que o grafeno vai trazer novas possibilidades no futuro, de ter produtos que eles sejam muito mais alinhados aos desejos e necessidades futuras dos nossos clientes. Então o grafeno para nós ele é um exercício de longo prazo, como tem sido a nossa história, né?